Bom, uma segunda questão que teve em discussão essa semana, que é significativa, é a decisão do STF, mais uma decisão arbitrária, né? O STF, como nós sabemos, é uma corte política que julga as questões de um ponto de vista partidário, passando por cima da legislação. Depois de aproximadamente 1 ano e meio de pandemia, 300 e tantos mil mortos, 4 mil mortos por dia, o STF obrigou efetivamente, né, o Congresso Nacional a abrir uma CPI da pandemia. Muita gente da esquerda que vive no mundo encantado, né, que é um mundo encantado que não é da política, onde as ações políticas elas devem ser definidas como se fosse uma questão religiosa, né? Ou é o bem ou é o mal, né? E esse bem ou mal depende, logicamente, do ponto de vista do momento que essa esquerda tem, né? Se a esquerda está na eleição está contra o PSDB, então o mal é o PSDB. Se a esquerda está na eleição contra o Bolsonaro, o mal é o Bolsonaro, e aí as medidas têm que ser tomadas assim. O conteúdo político dessas medidas, o objetivo da medida, de que tipo de política faz parte a medida, o caráter legal ou ilegal, democrático ou antidemocrático da medida, nada disso tem importância, porque é uma política que vive num mundo fantasioso. Então, para essas pessoas, a decisão do STF, obrigando o Congresso a realizar a CPI da pandemia, seria um bem. Por que não? A pandemia é grave. Se você realiza a CPI da pandemia, você pode aí exercer uma pressão sobre o governo Bolsonaro, que é o único culpado exclusivo da crise da pandemia. Então, tudo maravilhoso. Acontece que a realidade não é nada disso. Isso é só o mundo da fantasia. A CPI da pandemia não vai resolver problema nenhum e vai ser simplesmente um palanque para que os partidos burgueses tradicionais tentem, né, diminuir a popularidade do Bolsonaro para lançar o seu próprio candidato, que seria uma espécie de Bolsonaro também que eles têm aí na gaveta. Por exemplo, se nós considerarmos a figura do governador João Dória, o João Dória é um Bolsonaro B, né? Só que a diferença do Bolsonaro, o João Dória não tem ideologia. Ele está na defesa nua e crua dos interesses capitalistas, dos seus próprios interesses. Se amanhã fazer exatamente o que o Bolsonaro está fazendo for conveniente para ele, ele vai fazer exatamente isso, né? Então, a CPI da pandemia, que deveria ter sido colocada muito antes, se fosse o caso de realmente discutir uma solução para a pandemia e tudo mais, ela é, na verdade, apenas uma jogada política do STF, né, que faz parte da operação eleitoral dos partidos burgueses, né, do chamado centro, que, na verdade, é uma direitona braba, né? Colocar um cidadão como João Dória como centro é muito estranho, né? Sendo que não existe também esse negócio de centro, é uma invenção política aí, da burguesia para disfarçar a realidade do posicionamento de determinadas forças políticas. Então, o que é uma manobra eleitoral sórdida vai ser acolhido por muita gente como sendo uma grande medida contra o que está acontecendo no Brasil, quando o STF poderia tomar medidas muito mais sérias não, poderia tomar medidas sérias para contra-atacar a pandemia, por exemplo, tomar a decisão de que, devido à urgência nacional, tem que quebrar a patente, tem que produzir a vacina gratuitamente para toda a população, etc, etc, etc. Isso daí eles não fizeram nada, na verdade, deixaram, né, a coisa correr solta, né?
até chegar nesse ponto. É um desserviço para a luta política do povo brasileiro apontar o STF como um grupo de pessoas que está preocupado com a situação do povo, como um agrupamento democrático, como qualquer coisa de progressista ou de positivo, né? É um grande desserviço, inclusive. Até porque, enquanto o STF opera essa manobra, o próprio STF está operando também, nós vamos falar disso na sequência, a manobra de colocar a candidatura do Lula novamente sob a interdição dos processos da Lava Jato.